Nós vamos estudar a palavra de Deus hoje aqui. Eu queria ler com os irmãos Efésios, capítulo 6, versículo 13. Efésios, capítulo 6, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Vou ler mais uma vez. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Algumas semanas eu comecei uma série de mensagens aqui na igreja chamada Guerra Invisível, e temos estudado sobre batalha espiritual. Falamos primeiro das fortalezas da mente e começamos então a estudar a respeito do serviço de inteligência do céu. Esse texto em Efésios, ele é inspirado enquanto o apóstolo Paulo está preso em Roma, algemado a guardas pretorianos, e de turnos de 6 em 6 horas, aqueles guardas cuidavam do apóstolo Paulo, pediam que ele fugisse numa prisão domiciliar. E é nesse contexto, olhando para as armaduras daqueles homens, que ele escreve essa carta, falando a respeito das nossas armas espirituais para vencermos as batalhas da fé. E é interessante que eu creio que o Senhor visita o apóstolo e lhe dá um relatório a respeito de como o inimigo trabalha, quais são suas artimanhas, maquinações para tentar nos fazer cair. E a Bíblia vai nos apresentar 4 tipos de estratégias, de maquinações do mal que o inimigo produz nesse texto. A Bíblia vai falar sobre as ciladas, ela vai falar sobre as setas inflamadas, ela vai falar dos disfarces do inimigo e vai falar do dia mau. E hoje eu queria estudar com você sobre o dia mau. Que artimanha é essa? O que isso representa biblicamente? Como o inimigo tenta atrapalhar a nossa fé, produzindo o dia mau? Em 2 Coríntios, a Bíblia vai dizer que nós não somos vencidos por Satanás, porque conhecemos os seus ardis, os seus planos malignos. Hoje Deus vai te dar conhecimento à luz da palavra, para que você possa resistir o dia mau, em nome de Jesus. Quantos desejam isso? Dia mau. Quem já viveu um dia que tudo dá errado? Você já viveu um dia assim? Eu lembro a véspera da entrega do meu TCC. Estávamos de madrugada colocando, eu e um amigo, pastor Igor, colocando o trabalho nas regras da BNT. Isso por si só já é um dia mau, já caracteriza um dia mau. Não precisa de mais nada. Mas eu lembro que nós terminamos o trabalho, era 3, quase 4 horas da manhã. E aí eu fui levar esse meu amigo para casa. Eu estava tão focado no trabalho que eu não reparei, quando entrei no carro, que o tanque estava na reserva. E eu lembro, no meio do caminho, quase 4 horas da manhã, o carro começa a engasgar e para no meio da avenida. Mas acredite, nada é tão ruim que não possa ficar pior. Eu falei, não, vamos até um posto. Eu compro a gasolina, a gente abastece e vamos embora. Primeiro foi difícil encontrar um posto aberto essa hora. Depois de andarmos muito, chegamos no posto. Quando eu abri a carteira, fui tirar o cartão, nós tínhamos comido numa lanchonete antes de começar o trabalho, eu esqueci o cartão de crédito lá.
Mas acredite, nada é tão ruim que não possa ficar pior. Nós estávamos perto da igreja, eu pensei, lá tem um carro, dá para a gente emprestar, eu passo em casa, pego o dinheiro, abasteço o carro, vai dar tudo certo. Só que eu esqueci que o carro que tinha na igreja era um carro que nós tínhamos apelidado de Se Deus Quiser. Era um carro missionário. Se Deus quiser ele pegava, se Deus quiser ele virava. Eu lembro do dia que eu desliguei o carro e o motor continuou funcionando um tempo. Esse carro tinha vontades próprias. Eu lembro que eu já entrei orando, eu falei, Deus, não, Pai, queira que eu chegue lá, por favor. Pegamos o Se Deus Quiser, eu consegui chegar em casa. Consegui ir até o posto, abasteci na hora que estávamos indo de encontro do carro. Adivinha? O carro quebrou. Então, nós andamos mais um pouco, mas acredite, nada é tão ruim que não possa ficar pior. Entramos no carro. Depois de andar um bocado, já tinha amanhecido, o movimento estava aumentando na cidade. Eu entrei com meu amigo e nós começamos a andar na direção da casa dele. O deixei lá, eu tinha que terminar ainda o trabalho, mas na volta para casa, acredite, o pneu furou. Você está rindo, né? Não foi com você o dia mal. Eu lembro de descer sozinho, não tinha nem um amigo para ajudar. Mas acredite, nada é tão ruim que não vá piorar. Eu vou parar por aqui, porque só piora essa história, você vai terminar chorando a mensagem. Existem dias ruins na nossa vida. Nesse texto a Bíblia fala, vistam a armadura de Deus para que possam resistir o dia mau. Mas o dia mau não é simplesmente quando tudo dá errado na nossa vida. A Bíblia vai nos falar que esse dia, ele é um dia produzido pelo maligno para tentar nos desanimar da fé. E existem na Bíblia dois tipos de dia mau. Um é o que a Bíblia chama de dia da adversidade, dia da angústia, dia da provação. O outro é um evento escatológico, que vai anteceder a vinda de Jesus, chamado dia da iniquidade ou dia mau. É quando Deus vai permitir que o engano se estabeleça na terra. E será um dia onde muitos serão seduzidos, inclusive aqueles que conhecem a palavra, porque um dia mau chegou. Mas hoje eu quero estudar primeiro a respeito desse dia que a Bíblia chama dia da adversidade, dia da angústia. Em Provérbios 24:10 a Bíblia diz, se te mostrares fraco no dia da angústia, é que a tua força é pequena. Salmo 9, versículo 9, a Bíblia diz, o Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempo de angústia. Salmo 27, versículo 5 diz, porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Dia de crises, dias difíceis, quando a nossa fé é colocada em xeque. A Bíblia vai dizer em Eclesiastes que o dia mau, ele muitas vezes é uma armadilha do inimigo para nos fazer cair. E é interessante que ele vai comparar, assim como os peixes são capturados por uma rede, assim como os pássaros são capturados por laços, assim é o dia mau na vida de muitos. Olha o que diz Eclesiastes 9, versículo 12. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal, e os pássaros são pegos num laço, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Dia mau. É interessante que a Bíblia vai nos mostrar diferentes manifestações desse dia mau. Jesus, quando conta a parábola do semeador, e depois ele vai explicar para os discípulos a parábola, ele vai falar a respeito do trabalho do inimigo,
tentando impedir que a semente da palavra de Deus possa germinar na vida das pessoas. E uma das maneiras que ele explica que o inimigo trabalha fazendo isso é gerando o que a Bíblia chama de hora da provação. Olha o que diz Lucas 8, versículo 13. A semente que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. O que a Bíblia está dizendo? O inimigo produz dificuldades, e muitos, porque não têm raízes, porque não são maduros na fé, quando o dia mau vem, se enfraquecem, desfalecem na fé. Eu lembro bem, na época que eu era pastor dos adolescentes, eu fazia um encontro com os líderes de célula semanal, para nós orarmos juntos, e também para discipulá-los. Era uma espécie de treinamento. Eu lembro, o dia era uma quinta-feira à noite, nós estávamos numa salinha ali no ginásio, e um daqueles líderes de célula resolveu trazer para aquele encontro de oração um menino que era vizinho dele. Falou: estou indo na igreja, você quer ir comigo? E aquele moço veio, e nós começamos a orar. E quando os louvores estavam tocando, eu lembro que no momento da oração aquele moço caiu na sala, e ele parecia uma serpente rastejando na sala. Os adolescentes nunca tinham visto aquele negócio. Teve gente que se converteu de verdade naquele dia. E eu lembro que eu levei aquele menino para uma sala, comecei a conversar com ele, orei por ele. E ele foi me contando que ele ia no terreiro, algumas práticas que ele tinha feito. E nós fomos orando, quebrando aquilo, renunciando, e ele entregou a vida para Jesus. Aquele menino começou a vir no culto, e ele estava tão entusiasmado, tão animado, ele participava de tudo. Mas o dia mau chegou. Quando começaram a chegar as adversidades, os problemas, as batalhas. Eu lembro de um dia que ele marcou um horário para conversar comigo. Ele disse: pastor, me ensina uma oração para resolver esse tipo de problema. Eu falei: não funciona assim aqui. Não tem uma reza braba, uma oração poderosa específica para você resolver. Não, esse é o dia mau. A Bíblia diz que nós vamos passar por aflições, mas que devemos resistir, ter bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Ele disse: não é esse tipo de fé que eu quero, pastor. Você não tem nada para me ajudar. Sabe, aquele menino se desviou porque ele não entendeu o que representa o dia mau. E tem muitas pessoas que vieram a essa casa hoje buscando talvez resolver os seus problemas. Por vezes Jesus nos toca, por vezes Ele nos cura, por vezes Ele nos liberta, mas muitas vezes, como o próprio Jesus, nós temos que enfrentar o dia mau. E hoje eu queria te ensinar a como resistir esse dia. A Bíblia vai nos mostrar que esse dia mau, dia da angústia, dia da adversidade, provação, ele não é um desafio apenas para os imaturos na fé, os que não têm raízes. Ele é um desafio até para aqueles que conhecem a Deus. A Bíblia vai nos mostrar que o dia mau foi um grande desafio na vida de Jesus. Em Lucas 22, versículo 53, a Bíblia diz: todos os dias, Jesus está falando, eu estava com vocês no templo, e vocês não levantaram a mão contra mim, mas esta é a hora de vocês, quando as trevas reinam. Na versão atualizada diz: é a hora do poder das trevas. Outra manifestação do dia mau é uma espécie de licença espiritual que Deus dá para que as trevas se manifestem.
Olha o que Jesus está dizendo aqui. Durante muito tempo vocês não podiam me tocar, não podiam me fazer mal. E nós vemos isso na Bíblia. Em Lucas 4:30, a Bíblia vai dizer que um grupo leva Jesus para cima do penhasco e tenta arremessá-lo, mas eles não podiam tocá-lo, porque a Bíblia diz que ele passa no meio deles, simplesmente, e vai embora. Em Lucas 8, a Bíblia também fala que quando Jesus está pregando, quando ele fala que ele é o Messias, muitos pegam pedras para apedrejá-lo, mas Jesus simplesmente se esquiva, passa no meio deles e vai embora. Eles não podiam lhe tocar, o Senhor o protegia. Mas agora ele está dizendo: a hora do poder das trevas chegou. E é interessante a palavra poder aqui. Ela não é dunamis, dinamite. É exousia no grego. Exousia é o poder de autorizar ou dar licença, segundo Strong. Poder de permitir. Em outras palavras, o que Jesus está dizendo é que Deus deu permissão para que o inimigo produzisse o dia mau e Jesus fosse levado, preso, açoitado, crucificado, porque Deus tinha um plano maior. Jesus suou sangue, Jesus orou muito para enfrentar esse dia, para que sua fé não desfalecesse. A Bíblia vai nos mostrar que o mesmo acontece com Jó. Essa permissão é dada para que o inimigo produza o dia mau. Olha o que diz Jó, capítulo 1, versículo 10. O diabo tinha vindo de cirandar a terra e se coloca na presença do Senhor. E olha o que ele diz: não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, de sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste as obras de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toca em tudo que ele tem, para ver se ele não blasfema contra o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Olha que interessante, o texto diz, começa dizendo: tu puseste uma cerca ao redor dele, não podia chegar. Mas agora Deus dá licença para que o inimigo produza o dia mau. E de fato, um dia terrível acontece. Nesse único dia, Jó perde tudo que tem. A Bíblia diz que ele tinha 7.000 ovelhas. Cai fogo do céu e consome as ovelhas. Ele tinha 3.000 camelos. Os caldeus vêm e levam embora os seus camelos. Ele tinha 500 juntas de bois e 500 jumentas. A Bíblia diz que vêm os sabeus e levam embora o seu gado. Se não bastasse, os seus filhos, 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres, estavam reunidos na casa do filho mais velho. E a Bíblia diz que vem um vento e bate no pé da casa, e o teto cai sobre eles. Os seus 10 filhos morrem naquele mesmo dia. Que dia terrível! Que dia mau o inimigo produziu. Mas o que me chama a atenção é a reação de Jó. Versículo 20 de Jó diz: então Jó se levantou, rasgou seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Que fé é essa? Sabe, lendo a palavra, eu fiquei me perguntando: será que eu estou preparado para enfrentar essa artimanha do inimigo chamada de dia mau? Será que você está preparado? Será que realmente somos capazes de resistir?
A Bíblia vai contar a história de um outro discípulo, um homem de Deus, mas quando o dia mau chegou, ele não resistiu. A Bíblia nos fala sobre Pedro, em Lucas 22, versículo 31 e 32, olha o que diz a palavra. Jesus está falando com Pedro, e ele diz: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. O inimigo pediu para gerar o dia mau. E é interessante porque a Bíblia vai usar aqui uma ilustração para falar desse dia, que é a peneira do trigo. E a peneira do trigo aqui não é simplesmente coar algo, peneirar algo. A melhor tradução aqui seria debulhar o trigo. Sabe como eles faziam isso no passado? Pegavam os feixes de trigo e colocavam sobre uma pedra ou algo sólido. E então eles pegavam uma ferramenta chamada mangual. Até coloquei a foto ali, não sei se dá para pôr. Esse é o mangual. Tá ruim de ver. E com o mangual eles batiam no trigo para separar o joio do trigo. A outra maneira de debulhar era usando uma outra ferramenta que está ali, que era um pedaço de madeira pesado, que tinha um monte de lâmina debaixo dela, pedaços de ferro. E eles então passavam sobre o trigo. Às vezes um animal puxava aquela madeira, eles ficavam em cima, e então o trigo era debulhado. Em outras palavras, Jesus está dizendo: Satanás pediu permissão para debulhar você. Mas a Bíblia vai dizer que quando chega esse tempo da debulha, o dia mau se manifesta na vida de Pedro, ele desfalece na fé. Ele nega Jesus e ele volta ao seu antigo ofício. Mas sabe o que me impressiona? É que Jesus vai atrás daqueles que também não resistiram ao dia mau. Jesus foi atrás de Pedro, o buscar, o fortalecer na fé, para que ele pudesse voltar ao ministério. E talvez pessoas chegaram aqui e o dia mau veio. Chegou na tua vida. Alguém que se amava partiu, a doença tem lhe atormentado, perdas financeiras vieram. Eu não sei o que representa o dia mau para você. E talvez você desanimou, desfaleceu na fé. Mas hoje Jesus veio a esta casa. Ele vai te pegar pela mão se você deixar. Ele vai te levantar de novo. Ele vai te dar força. Nós podemos resistir o dia mau com a ajuda de Deus. Sexta-feira eu estava voltando para casa de noite, já era tarde. E na saída eu estava com a minha família num evento, era um aniversário, eu, Cio, Beninina. Um rapaz vem da rua, mal vestido, vem se aproximando rapidamente de nós. A Cio já me aperta a mão, já olha. Então ele diz para mim: calma, não sou ladrão. Eu vou ser bem sincero. Eu só quero um pouco de cachaça. Não vou mentir para você. Me dá um dinheirinho aí para eu comprar um pouco de cachaça, eu vou embora. Eu falei: rapaz, você me colocou numa posição complicada. Você não sabe quem eu sou, mas eu sou um pastor, um homem de Deus. Eu não posso te dar dinheiro para comprar cachaça. Mas eu posso te oferecer uma água que vai mudar a tua vida. Jesus disse que quem bebesse da água que ele lhe desse jamais teria sede. Do seu interior fluiriam rios de águas vivas. Eu quero te dar a água da vida. Eu quero te apresentar Jesus. E aí eu comecei a falar isso. Eu vi a reação do moço. E aí no meio da conversa ele começou a dizer que ele não resistiu o dia mau. Eu conheci a palavra, pastor. Eu conheci o evangelho.
Mas a minha filhinha de 2 anos faleceu, pastor. E eu fiquei tão revoltado. Depois eu e a minha mulher começamos a nos estranhar, a ter problemas. E eu recorri para a bebida. Eu fui procurar sim conforto na bebida e agora eu estou na rua. Mas sabe, no meio da madrugada, numa sexta-feira, já era mais de meia-noite, eu comecei a falar e apresentar um Jesus que vai atrás daqueles que não resistiram à debulha. E então daqui a pouco eu estava com a mão na cabeça daquele homem. Nós estávamos orando, e quando eu vi, eu estava abraçado, atracado, aquele rapaz mal vestido, com meus filhos do lado, nós abraçando ele, dizendo: ei, Jesus veio te buscar. Eu não sei o que aconteceu na tua vida, eu não sei o que representa a debulha para você, mas hoje eu queria te abraçar e te dizer: Jesus pode pôr de você de pé de novo, Ele pode te levantar mais uma vez, Ele pode fazer isso nas nossas vidas. Eu lembro do testemunho que eu ouvi do pastor Josué Gonçalves, ele dizendo: eu era filho de pastor, meu pai, um homem de Deus, usado tremendamente pelo Senhor. Nós fazíamos parte da Assembleia de Deus. E um dia, para economizar o dinheiro da igreja para uma viagem missionária, ele pega um carro. Só que no meio do caminho, meu pai sofre um acidente e acaba falecendo. Nós tínhamos uma família grande. Do dia para a noite tudo muda. Chegou o dia mau, a debulha. Eles moravam na casa pastoral. Mas agora a igreja convida outro pastor, eles são convidados a se retirar. Aquele bando de filho, uma mulher para criar todo mundo. A igreja não tinha tantos recursos, acaba apoiando o pastor novo e não sustenta naquele tempo difícil. E aquele jovem, aquela criança que está ali se formando na fé, se revolta contra Deus e contra a igreja. Como é que você viu uma igreja que não cuida dos seus? E ele se afasta da fé, porque o dia mau foi produzido. Mas um dia ele diz no seu testemunho: eu estava em casa, já tinham passado os anos, eu já tinha casado, eu estava prosperando no meu trabalho, e Deus manda alguém me visitar. E essa pessoa começa a falar do dia mau, o dia que eu fraquejei, e diz: Deus tem algo para a sua vida, Ele me enviou aqui. E naquele dia, quando aquele homem orava dentro da minha casa, eu fui chamado de novo, convocado de novo para o ministério. Deus me fortaleceu. Eu não sei o que representa o dia mau para você, eu não sei o que representa a debulha na tua vida, mas hoje eu vim te dizer: Jesus, Ele vai atrás dos que desfalecem na fé, Ele vai atrás dos que passam por essa prova. Mas pastor, por que Deus permite o dia mau? Tem um livro do Wayne Cordeiro, muito interessante, chamado Peneirado. E ele vai falar só sobre esse tema. E ele começa falando que um dia ele está na musculação, fazendo supino, e quando chega na contagem número 10, os músculos começam a fraquejar. E ele quer parar, então vem o professor, e com o dedo assim fala: não, agora que você está criando resistência, vai, continue. E ele com o dedo ajuda ele a levantar mais uma vez, e ele abaixa ali o halteres e tenta de novo, e agora com 2 dedos ele vai, o ajuda. Agora você está criando musculatura, agora você está sendo fortalecido. Sabe, por vezes nós sentimos assim: o músculo não vai mais, não tem como. Mas Jesus, Ele veio te socorrer esta manhã. Basta um dedo ou 2, músculos vão ser produzidos à medida que a intervenção de Deus chega na nossa vida. Pastor, como eu enfrento esse dia? Está difícil demais. Preste atenção, eu quero te dar 4 conselhos que podem te fazer resistir o dia mau. O texto diz: vistam toda a armadura de Deus.
para que possam resistir o dia mal e permanecer inabaláveis. Vistam toda a armadura. Muitos de nós não resistimos o dia mal porque deixamos a armadura no armário. Tem muito guerreiro, soldado aqui, que está enfrentando essa batalha voraz do inimigo, que deixou a armadura no armário. Meu irmão, Deus te trouxe aqui para te lembrar de como você usava o escudo da fé, como você usava a espada que é a palavra, como você usava o capacete da salvação, as sandálias da pregação do evangelho, a couraça da justiça, o cinturão da verdade. Deus te trouxe aqui. A couraça, a armadura, ela não impede a batalha, mas ela atenua os ataques do inimigo. Se você vestir um colete à prova de balas e levar um tiro, você vai sentir o impacto da bala. Dependendo do calibre, você vai até cair no chão. Existem ataques do inimigo que às vezes, por vezes, nos derrubam. Mas enquanto estamos com a armadura de Deus, a nossa fé não desfalece. Veste a armadura do Espírito e você vai permanecer inabalável. Veste ela inteira, completa. Outro conselho: você está enfrentando o dia mal, vigia e ora. Foi esse o conselho de Jesus para os discípulos, quando eles estavam enfrentando esse dia difícil. Eu acho interessante porque várias vezes Jesus vai lá os despertar, os acordar. Mas me chamou muita atenção o texto da Bíblia. Olha o que diz a palavra: levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. Eu nunca tinha reparado. Eu achei que eles estavam simplesmente cansados. Eles estavam dormindo de tristeza. Muitas vezes, quando o dia mal vem, nós não conseguimos vigiar e orar, porque as nossas emoções estão abaladas. Não dá vontade de orar, não dá vontade de sair da cama e colocar aquela armadura pesada, porque na verdade eu estou pesado de espírito. E talvez você chegou aqui e esse é o retrato da sua vida. Pastor, eu não tenho vontade, eu não tenho forças de vestir a armadura, eu não tenho forças para orar, eu não consigo. Mas Jesus ia lá constantemente os acordar, porque ele sabia que era nesse lugar que eles podiam ser consolados. A Bíblia diz que depois de acordá-los, Jesus anda 1 milha, ele vai orar. E a Bíblia diz que no dia mau, enquanto Jesus orava, os anjos de Deus o consolavam. Meu irmão, você precisa orar. Está pesado, está difícil, é verdade. Mas Deus te trouxe aqui para eu te dar um cutucão e falar: ei, desperta, vai para o lugar de vigia, porque é lá que você vai ser consolado pelos anjos do Senhor. Quando a minha mãe faleceu, nós estávamos numa live de oração há muitos dias, que começou inclusive para orarmos por ela. No dia seguinte da morte da minha mãe, eu estava lá orando, e depois de novo, e depois de novo. E algumas pessoas vieram me procurar e falar: pastor, todo mundo vai entender, se você parar agora, faz parte do luto, do processo. Eu falei: meu irmão, você não está entendendo. Eu não parei de orar porque é neste lugar que eu sou consolado. Eu não sei qual é a sua crise, qual foi a sua perda, ou o que representa o dia mal para você, mas vigia, você vai ser consolado pelo Espírito de Deus. Terceiro conselho: procure o escape de Deus. 1 Coríntios 10:13 diz: não sobreveio a vocês provação que não fosse comum aos homens.
E Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas quando forem tentados ou provados, é a mesma palavra, Ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Existe um escape de Deus para você no dia mau. Existe um escape. Pastor, o que é isso? No Salmo 9, versículo 1, no Salmo 91, a Bíblia vai chamar de esconderijo do Altíssimo. No Salmo 9, versículo 9, a Bíblia vai falar de refúgio alto. No Salmo 27, versículo 5, a Bíblia vai dizer: é o pavilhão que me esconde no dia da adversidade, a tenda que me socorre, a tenda de socorro. Esse é o lugar de escape. É interessante, Jesus já sabia que seria crucificado. O dia mau chegou. Aonde ele vai, gente? Para onde ele vai? Para Betânia, um lugar de escape. O que era Betânia? Betânia era o lugar onde estavam seus amigos: Lázaro, Marta, Maria. E a Bíblia diz que ele vai para a casa de Simão, o leproso. Aquele homem tinha sido alguém curado por Jesus, porque se fosse leproso ainda estaria recluso. Sabe onde Jesus vai? Para o lugar onde Simão não é mais leproso, onde Lázaro vive, o lugar onde ele encontra escape, refúgio, na casa de seus amigos. É nesse lugar que Maria vem com um óleo e joga sobre a sua cabeça. E naquele lugar de escape ele é preparado para enfrentar o dia mau. Que bom que você veio a essa casa. Esse é um lugar de refúgio. Aqui Simão não é mais leproso e Lázaro vive. Quando olhamos para o lado, somos fortalecidos para as histórias, pelos milagres. Aqui nesse lugar Deus derrama óleo sobre a nossa cabeça. Aqui nesse lugar cantamos louvores que nos edificam. Procure um lugar de escape. Mas esse lugar por vezes não é apenas uma igreja, mas a casa de amigos, um retiro espiritual, um lugar onde eu paro tudo para rever a minha vida. Procure um lugar de escape. Ainda ontem estava com um pastor que veio procurar refúgio diante do dia mau aqui conosco, entre amigos. E sabe, ontem quando terminou o culto nós fomos orar juntos. E nesse lugar de escape Deus nos visitou poderosamente. Procure um lugar de escape. Procure um lugar de socorro. Deus é o meu e o seu pavilhão. Aleluia. O dia mau chegou para você. Último conselho: cuidado com as perguntas que não ajudam. Eclesiastes 7, versículo 10 diz: não diga, porque os dias do passado foram melhores que os de hoje, pois não é sábio fazer tais perguntas. No dia mau, tem perguntas que a gente não faz. Elas não ajudam a fortalecer a fé. Elas só nos desfalecem. No dia mau, a gente não pergunta. A gente estende as mãos e clama por socorro. Com a armadura, vigiando, no lugar de escape às vezes. Mas sabe, o Jesus que foi visitar Pedro, por vezes ele estende a mão. Ele nos põe de pé. Nós vamos passar pelo meio das águas e elas não nos submergirão. Nós vamos passar pelo meio do fogo. Chama alguma, arderá em ti. Só dá para passar no meio disso tudo com a armadura de Deus. Hoje eu queria orar por você. Eu não sei o que representa o dia mau para você, mas hoje eu queria clamar ao Senhor que Ele te torne inabalável
em nome de Jesus. Quantos desejam essa ajuda de Deus? Onde você está, fique de pé, deixa eu orar por você. Nós vamos clamar agora a visitação do Espírito. Deus pode nos fortalecer. Está sendo peneirado, pastor, você não tem ideia. Estou sendo triturado. Falei para minha esposa ano passado, eu nunca fui tão esticado. Mas é nessas horas que crescemos e temos experiências tremendas com o Senhor. Estenda as suas mãos para o céu e comece a clamar: Deus, me visita hoje. Me visita esta manhã. Põe a tua mão de poder. Me toca. Pai querido, eu quero clamar pelos meus irmãos. Eu não sei o que representa o dia mau para eles, mas o Senhor sabe. Alguns estão vivendo batalhas tão pesadas, Pai. Confusão em casa, tiveram perdas, estão enfrentando lutos. Muitos não têm vontade de orar, porque estão dormindo de tristeza. Mas hoje, Pai, eu quero pedir que o consolo de Deus se manifeste neste lugar, que o poder de Deus caia sobre nós, que possamos vestir a tua armadura, ser despertados, porque estamos marchando na direção da eternidade, que possamos sim enfrentar as batalhas e permanecer inabaláveis. Senhor, vem e capacita, fortalece os joelhos vacilantes, traz resistência agora, que os teus filhos saiam cheios desta casa, com um ânimo novo, revigorados, fortalecidos, porque eles podem sim vestir a armadura de Deus, eles podem sim resistir o dia mau. Há escape na tua presença, há conforto na tua presença, há consolo dos anjos. Pai, nos pega pela mão e nos ajuda a atravessar o temporal. Queremos chegar lá. Vem, visita, restaura, renova, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Vamos adorá-lo. Estou lançando o meu canal no YouTube e queria te convidar para se inscrever. Toda semana, conteúdo novo, mensagem nova, uma oportunidade de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se inscreve, participe, que Deus abençoe sua vida.